ficar de pé. Vamos começar o nosso quarto dia do jejum, véspera de feriado. Quantos estão alegres? Amém? Amém. Glória a Deus. Nada mais ruim do que feriado no jejum, né? Não sei se a gente ri ou se a gente chora, né? A gente ri porque não vai trabalhar, mas chora porque não pode comer. Feriado também sem graça, né? Mas amém, vamos orar, vamos abençoar o nosso dia, vamos louvar ao Senhor. Amém? Deus é bom. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, queremos te louvar, queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos chamado para esse tempo, o Senhor tem nos escolhido para esse tempo. Cremos que de fato estamos vivendo, Senhor, no tempo apropriado do Senhor para nós. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado, pela proteção, pelo favor do Senhor que é liberado dia a dia sobre as nossas vidas. Reconhecemos que temos sido abençoados pelo Senhor. O Senhor tem nos dado a graça de viver o teu plano, o teu propósito para as nossas vidas. Nós abençoamos nessa manhã o nosso dia, queremos te louvar. Dá-nos um coração para louvar o Senhor, ó Pai, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Oh, enche esse lugar da tua vida, da tua presença, Pai, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. O Senhor é exaltado sobre nós. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu.
aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se ninguém sabe, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei da bondade
escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar onde você está. Vamos fazer a leitura do nosso livro. Quem vai compartilhar a leitura conosco hoje é o Marcos. Quarto dia do nosso jejum. Poder do sangue. Poder do sangue. Aleluia. Seja bem-vindo, Marcos. Amém. Estamos escutando bem aí? Paz do Senhor. Hoje é o nosso quarto dia e o tema é o poder do sangue de Jesus. E começa assim, ó, lá em Mateus 26, 27, 28 diz assim: a seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Quando celebramos a mesa do Senhor, precisamos discernir o pão e o vinho. Quando comemos o pão, precisamos nos lembrar de que o corpo do Senhor nunca ficou doente. Quando comemos do pão, devemos nos lembrar de que há vida, cura e saúde no corpo de Cristo. Hoje somos membros do corpo de Cristo, e se o seu corpo não tem maldições e nem enfermidades, nós também não precisamos sofrê-las. Infelizmente, muitos tomam a ceia, mas não liberam fé para receber poder do céu. Hoje, porém, gostaria de falar um pouco mais sobre o cálice. A palavra de Deus diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue.
E sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Está lá em Hebreus 9, 22. Desde o Éden, o cordeiro teve de morrer para que o homem pudesse ser salvo. Apocalipse 13, 8 diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando aconteceu isso? Depois que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus e tentaram fazer roupas para si de folhas de figueira. Deus então matou um cordeiro e de sua pele fez roupas para Adão e Eva. Aquele cordeiro apontava para o Senhor Jesus. E para que o homem se apresentasse diante de Deus, o sangue foi derramado no Éden. Com isso, Deus estava ensinando ao homem que, sem derramamento de sangue, não pode haver perdão dos pecados. O Senhor Jesus disse que o sangue era o sangue da nova aliança, derramado para o perdão dos pecados. Se você vem para a ceia com consciência de pecado, você não está cobrindo com sangue. Se alguém pagou a sua dívida e na presença dele você age como se a dívida não tivesse sido paga e ainda se sente em débito, você está insultando aquele que pagou a sua dívida. O momento da ceia não é hora de consciência de pecado, mas de consciência de perdão. A primeira menção do sangue. Depois que saíram do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Entretanto, por alguma razão, Caim se recusou a se apresentar diante de Deus de maneira como ele havia pré-estabelecido, por meio do sangue. Hoje, há muitos que andam pelo caminho de Caim e procuram ser aceitos por Deus com base em suas boas obras, as quais nunca podem alcançar o padrão exigido por Deus. Eles querem que Deus aceite suas obras, seus sentimentos, sua obediência e sua adoração, mas a resposta de Deus é essa: se você quer se chegar a mim, faça do meu modo, e o meu modo é pelo sangue. Isso pode parecer estranho para você, mas o sangue é para lembrá-lo o quão sério é o pecado. Ele demanda o sangue de um inocente para ser purificado. Quando aceitamos o modo de Deus, reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da cobertura do sangue. Caim, porém, não fez isso, mas trouxe ao Senhor uma oferta de cereais, na qual não havia sangue. Abel, por sua vez, trouxe um cordeiro, que aponta para o Filho de Deus, o qual derramou o seu sangue por nós. Todos aqueles sacrifícios do Velho Testamento apenas cobriam o sangue, cobriam o pecado. Não era o pagamento final. É como o nosso cartão de crédito. Quando pagamos as contas com cartão, não estamos realmente pagando ainda. O verdadeiro pagamento vem no dia em que a conta do cartão é debitada em nossa conta bancária. No Velho Testamento, o cartão de crédito foi usado como sangue de animais. Foi usado com o sangue de animais, até que veio o Filho de Deus e pagou a conta definitivamente na cruz. Deus aprovou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Não sei como Caim percebeu que a oferta de Abel foi aceita. Talvez tenha caído um fogo do céu e a consumiu. Há muitos lugares na Escritura em que o fogo do juízo de Deus caiu sobre as pessoas. Todavia, quando há sangue, o fogo cai sobre o sacrifício e não sobre nós. O juízo veio sobre o Cordeiro na cruz para que hoje não soframos nenhuma condenação. Caim ficou com inveja de seu irmão e se encheu de amargura. Ele certamente pensou: Abel não é melhor do que eu oferecerei do meu melhor para Deus, porque ele foi aceito e eu não. Por fim, ele matou o seu irmão. Lá em Gênesis 4, 9, 10, fala assim, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Embora não seja a primeira menção do derramamento de sangue na Bíblia, essa é a primeira vez que o sangue é mencionado. Todas as vezes que algo é mencionado pela primeira vez nas Escrituras, temos o seu sentido em linhas gerais no resto da Bíblia. Isso é chamado de princípio da primeira menção. Na primeira menção do sangue, ficamos sabendo que ele tem uma voz. Ele fala diante de Deus.
Embora seja algo físico, o sangue tem um componente espiritual. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Está em Hebreus 12, 24. É interessante que em Hebreus, o Senhor Jesus e o sangue são mencionados separadamente, como se fossem dois elementos distintos. O sangue merece um lugar distinto. O sangue de Abel pede vingança e condenação, mas o sangue de Jesus fala de perdão e redenção dos pecados, fala de reconciliação e bênção, falam de vida e ressurreição, de cura e paz, libertação e salvação. A misericórdia é superior ao juízo. O sangue é proteção. Uma vez que o sangue tenha sido aspergido sobre você, já não haverá lugar para a maldição e a doença em sua vida. O inimigo não poderá tocá-lo, como não pode entrar na casa com o sangue colocado nos portais. Neste momento, sua casa está protegida pelo sangue de Jesus. Muitas pessoas dizem que não podemos clamar o sangue de Jesus sobre coisas, mas Paulo nos ensina de forma diferente. Lá em Colossenses 1:20 fala assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja que Paulo disse que o sangue reconciliou todas as coisas, não apenas as pessoas. É claro que as pessoas foram reconciliadas, mas agora vemos que até mesmo as coisas foram compradas e reconciliadas. Frequentemente, tenho clamado o sangue sobre minha família e minha casa e tenho visto como o Senhor nos tem protegido. O diabo não pode tocar em nada coberto pelo sangue. O sangue cobre e reconcilia todas as coisas com Deus. É verdade que o sangue já foi derramado na cruz, mas nós precisamos aplicá-lo pela fé sobre nós e nossa casa. No livro de Êxodo, o Senhor disse que, quando visse o sangue, ele passaria por cima da casa e nela não haveria juízo. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo 12, 13. No dia da Páscoa, o sangue deveria ser aplicado com hisopo, em Êxodo 12, 22. 1 Reis 4,33 afirma que Salomão discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota do muro, ou seja, desde a maior das plantas até a menor. O hisopo é a menor das plantas, por isso ela simboliza a nossa fé, seja a qual Jesus disse que, mesmo sendo do tamanho de uma semente de mostarda, a menor das sementes, ainda assim tem poder de transportar montes. Você não precisa de uma grande fé para aplicar o sangue. Apenas abra sua boca e confesse o poder do sangue, e a sua fé será liberada. Cubra sua casa, seus filhos, sua esposa, seus bens com o sangue de Jesus. O diabo não poderá tocá-los. Quando o sangue foi derramado? Nos evangelhos lemos que o sangue de Jesus foi derramado várias vezes. Creio que em cada uma dessas ocasiões o sangue derramado é aplicado para um aspecto particular da nossa vida. Quando suou o sangue? O primeiro lugar onde o Senhor derramou o seu sangue foi no Getsêmani, quando em profunda agonia o seu suor se tornou como gotas de sangue. Lá em Lucas 22, 24, afirma assim: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Não sabemos se o suor de Jesus se transformou em sangue ou se apenas ficou com a aparência de sangue. Mas, do ponto de vista dos discípulos que o acompanhavam, eram mesmo gotas de sangue. No jardim do Getsêmani, o Senhor orou: não a minha vontade, mas a tua. Aquele sangue derramado no jardim nos fala de uma redenção particular, a destruição da rebelião, ou seja, o exercício de nossa vontade contra a vontade de Deus. A partir de Adão, o homem caído teima em fazer a sua própria vontade
em detrimento da vontade de Deus. Quando o Senhor Jesus orou, não a minha vontade, mas a tua seja feita, ele orou como sacerdote em nosso lugar. Ele estava representando todos nós diante de Deus. Ele derramou o seu sangue para redimir as nossas vontades, para que pudéssemos também dizer: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Lucas 22, 42. Jesus se fez homem para nos reconciliar com Deus, e nessa condição esvaziou-se de si mesmo, derramou por nós o seu próprio sangue e venceu completamente o espírito da rebelião. Portanto, o sangue de Jesus tem o poder de quebrar em nós toda a cadeia de rebelião contra Deus. Por isso hoje, quando tomar a ceia, diga: Senhor Jesus, ao tomar este cálice, eu me coloco debaixo da ação do teu sangue, que através dele minha vontade, obstinação e rebeldia sejam subjugados. Eu submeto a ti o meu desejo de seguir o meu próprio caminho, em detrimento do caminho que trilhaste para mim. Eu submeto a ti a minha vontade de agir segundo o meu entendimento e não segundo o padrão que o Senhor estabeleceu para mim. Quando foi açoitado? Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 24, 26. O Senhor Jesus foi açoitado pelos soldados romanos. Aqueles açoites eram feitos de tiras de couro cru, em cujas extremidades eram presas pequenas bolas de chumbo e pedaços de ossos. O corpo de Jesus foi inteiramente lanhado e banhado em sangue. Lanhado significa cortado, tá? O profeta Isaías disse que pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Essas pisaduras, feridas, foram produzidas pelos açoites. Ali ele estava levando sobre si as nossas feridas e enfermidades. Ele derramou a sua vida para que nós não andássemos mais doentes ou enfermos. O dia da ceia do Senhor é um dia de cura. Você não precisa mais levar nenhuma enfermidade, porque Jesus já as carregou todas na cruz. Confesse isso agora mesmo. Quando recebeu uma coroa de espinhos? Num ato de zombaria, os soldados romanos puseram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Mateus 24 e 29. O espinho é o símbolo da maldição de Deus sobre a terra. Em Gênesis 3,18, Deus disse a Adão: maldita é a terra por sua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Depois, um soldado bateu-lhe com um caniço na cabeça, provocando-lhe dor e sangramento. Este foi o sangue derramado que trouxe libertação da maldição do pecado. Nos dias de Jesus, a forma comum como os judeus executavam os criminosos era pelo apedrejamento. Muitas vezes, os judeus quiseram apedrejá-lo, mas ele precisava morrer na cruz. Se fosse apenas para perdoar os pecados, ele poderia morrer de qualquer outra forma, mas em vez disso, ele foi crucificado. 1000 anos antes de existir a crucificação, Moisés disse que aquele que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. Deuteronômio 21, 23. Os judeus nunca sacrificavam, mas os romanos, que surgiram bem depois de Moisés, fizeram da crucificação a sua forma habitual de execução para se cumprir a Escritura. Isso significa que o Senhor não derramou o seu sangue apenas para nos perdoar os pecados, mas também para nos livrar da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Em Gálatas 3,13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Erga o cálice e declare:
eu já fui liberto da maldição. Toda a maldição que deveria vir sobre mim foi anulada quando Jesus derramou o seu sangue. Quando foi crucificado? Na cruz, as mãos e os pés de Jesus foram traspassados por cravos ou pregos, longos e pontiagudos. Mateus 25, 37. E sabe por que os pés de Jesus tinham de ser cravados? Porque os pés simbolizavam o nosso caminhar. E o nosso caminhar era pecaminoso diante de Deus e precisava ser julgado e condenado. Mas não apenas isso, as mãos também simbolizavam o que fazemos, as nossas obras. E quando as mãos do Senhor foram cravadas na cruz, os nossos atos pecaminosos também foram cravados ali. O sangue já jorrou das feridas abertas no corpo de Jesus. O sangue que jorrou das feridas abertas no corpo de Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Nós estamos cobertos por este sangue. Por isso não andamos mais debaixo de nenhuma condenação ou acusação do diabo. A ceia é um memorial eterno de que não existe nenhum pecado, por maior e mais sujo que seja, que o sangue de Jesus não possa perdoar e purificar. Através do sangue de Jesus, somos perdoados, purificados e libertos dos nossos pecados. Apocalipse 1,5 fala assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O momento da ceia é a hora de celebrarmos a nossa libertação. Por isso, não tome a ceia de forma religiosa, antes erga o cálice, pois o sangue é a sua carta de alforria, e diga: eu era escravo, mas agora fui liberto. Não podia sair do lamaçal, mas o Senhor me tirou de lá. Eu não podia ficar de pé, mas o sangue de Jesus me libertou. Mas se você, como um liberto de Cristo, anda ainda como escravo, tropeçando e caindo, é porque você não creu na sua própria libertação. Preste atenção nisto. Você é livre. As portas da sua prisão já foram abertas. Há muito tempo, Jesus já quebrou as trancas da cela onde você era prisioneiro. Se você pensa que essa cela ainda está fechada, eu tenho boas novas para você. Sua cela já foi aberta. Agora você pode dizer não ao pecado, ao diabo e à tentação. Você não é escravo do pecado. Agora você pode ficar de pé diante do Senhor por causa do cálice. Quando Jesus foi ultrapassado por uma lança. Diz o Evangelho que um soldado romano abriu-lhe o lado com uma lança e jorrou sangue e água. Está em João 19:34. Essa água que flui é vida. Jesus havia dito que do interior daqueles que crescem nele fluiriam rios de água viva. E do interior de Jesus saiu água, uma água viva, e junto com a água o sangue, para significar que o sangue também nos dá a vida. O fato de o sangue ter saído através da ferida aberta pela lança do soldado romano é muito significativo. Em Apocalipse 12:11 está escrito que o sangue de Jesus é que nos dá a vitória contra o diabo. Esta é a razão porque o sangue de Jesus tinha de ser derramado através de uma ferida aberta por lança. Esse sangue é também uma arma. Portanto, erga o cálice e diga ao diabo: o sangue de Jesus me garante a vitória, e por meio dele eu piso na cabeça da serpente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos confessar. Quarto dia. Pega aí o seu livreto de confissão. Quarto dia, Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua
graça, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Vamos confessar todos juntos, bem alto? Em Cristo eu tenho a redenção pelo sangue, a completa remissão e perdão dos meus pecados, segundo as riquezas da sua graça, que é abundante sobre mim. Nele eu desfruto das riquezas da graça. Eu não estou tentando obtê-las, eu já as tenho. Eu declaro que o favor e a graça de Deus estão transbordando sobre mim, porque pelo seu sangue eu fui perdoado de todos os meus delitos. Amém? Glória a Deus. Você crê de fato nisso? Que o sangue de Jesus te perdoou, te tornou apto, te tornou capaz de receber todas as bênçãos? Amém? Ontem nós falamos do perdão dos pecados, né? Perdão dos pecados é o que nos habilita, o que nos torna aptos para receber todas as bênçãos. Mas deixa eu compartilhar algo com você, né? Antes de nós orarmos pelos nossos alvos pessoais. Pega aí sua ficha de alvos pessoais. Antes de nós orarmos pelas suas fichas, né, pelos seus alvos pessoais, antes de nós pegarmos a nossa ficha aqui, queria compartilhar algo com você. Ontem eu fui tão abençoado. Ontem à noite eu estava assistindo, né, a série, né, The Chosen. Estava assistindo o episódio em que Jesus cura aquela mulher, né, do fluxo de sangue de 12 anos que ela havia padecido. E na verdade, né, Jesus vai Jairo vem até Jesus, né, e Jesus vai se encontrar com a filha de Jairo na casa de Jairo. E no meio do caminho aquela mulher aparece, né, e toca nas vestes de Jesus e ela é curada. E é uma cena muito, muito emocionante, muito bonita, né? De fato, algo profundo, algo marcante, né? Uma pessoa que viveu por 12 anos sofrendo, né? E ela conta que a Bíblia diz que ela fala que ela gastou tudo com os médicos e não melhorou, pelo contrário, ela piorou, né? Então, mas ela, ao tocar em Jesus pela fé, porque ela dizia, né? A Bíblia fala que ela verbalizava, ela abriu a boca dela e ela dizia: se eu tão somente tocar no Senhor, eu vou ficar curado. Se eu tocar nas vestes dele, se eu tocar na orla do vestido dele, se eu só triscar no vestido dele, eu vou ficar curado. Sabe, o que nos leva a receber a bênção é essa atitude ativa. Ninguém recebe nada de Deus passivamente. Ninguém recebe nada de Deus de boca fechada. Você precisa falar, você precisa confessar, né? E seguindo a história, né, Jesus vai, ela toca em Jesus, Jesus para, né, e fala quem me tocou, e ali ele declara que ela está curada, e ele vai para a casa de Jairo, né? E quando ele chega na casa de Jairo, as pessoas já estão lamentando, porque a tradição diz que quando havia uma morte, né, um judeu, quando morria alguém, ele precisava contratar pessoas para lamentar, para chorar a morte daquela pessoa, né? E quando a cena mostra, quando ele vai chegando, ele já escuta o som, né? O som da flauta, as pessoas lamentando, chorando, né? E uma das pessoas, né, vem para Jairo, né? Um dos seus companheiros, um dos seus servos, né, vem para Jairo e fala para Jairo: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre, né? Então, você imagina, Jesus estava ali com Jairo. Jairo tinha ido buscar Jesus porque a sua filha estava doente, né? Sua filha estava doente à beira da morte, e quando ele chega, ele já escuta o lamento, e a pessoa diz para ele, olha o que a Bíblia diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, disse Jesus ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Quando você olha para os seus alvos de oração na sua ficha que você escreveu, o que esses alvos te dizem? O que esses alvos te falam? O que você está pedindo para Deus? Sabe, Deus, ele é um Deus grande, e ele é honrado quando nós pedimos para ele coisas grandes. Deus é honrado quando nós pedimos coisas grandes para ele, sabe, coisas que de fato nós não podemos fazer. Aquilo que você pode fazer, sabe, não redunda em glória para Deus.
Se você pode fazer, vai lá e faça. Sabe, você não precisa de Deus para fazer aquilo que você consegue fazer. Você precisa de Deus para fazer aquilo que ninguém dá conta de fazer. Jairo não podia ressuscitar a filha dele. Então ele vai até Jesus. Ele busca até Jesus. Mas quando as pessoas chegam e dizem aquelas palavras contrárias, né? Sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. O que Jesus fala para Jairo? Não dá ouvidos. Não dá ouvidos ao que eles estão dizendo. Olha, a Bíblia diz que Jesus não fazendo caso. Jesus não fez caso. Sabe, tô aqui tendo um diálogo aqui, conversando com você. Chega alguém e fala um negócio aqui. Eu nem paro para olhar essa pessoa assim. Continuo aqui, ó, nesse diálogo aqui. Alguém está falando aqui, mas eu não dou nem caso. Sabe, quando você pega seus alvos de oração, o diabo ele vai fazer de tudo para dizer, não vai dar certo. Você está orando, mas não vai acontecer. Sabe, você está pedindo, mas Deus não vai te dar. Qual voz você vai ouvir? Para qual voz você vai dar ouvidos? Sabe, para qual voz você vai fazer caso? Você vai fazer caso para a voz da fé, que diz, não temas, creia somente. Ou você vai dar ouvidos e falar assim, acabou, não tem mais esperança. Você precisa escolher. Nós precisamos escolher a quem ouvir. Amém? Ouça a voz da fé. Ouça o que Jesus diz. Não temas, creia somente. Continua crendo. O que glorifica a Deus é a fé. Sabe, chorar não glorifica a Deus. Lamentar não glorifica a Deus. Sabe, o que toca a Deus de fato é a fé. Por que Jesus disse para aquela mulher que a fé dela era grande? Tinha 12 anos que ela estava sofrendo. O sofrimento dela tocou a Deus? Sim ou não? O que tocou Jesus naquele dia? Foi a atitude de fé dela de ir lá e falar, eu vou tocar nele, eu vou pegar nas vestes dele e eu vou ser curada. Não foi o sofrimento de 12 anos que tocou Jesus. Sabe, apesar dele, né, se compadecer de todos que sofrem, mas o que toca Jesus, o que te leva para receber a bênção, é a sua fé. Amém? Pega a sua ficha, pega para o alto, né, e começa a orar, começa a dizer, eu creio que eu vou receber. Eu vou receber porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e é pela fé eu me aproprio, pela fé eu tomo posse, pela fé eu já digo, são minhas, essas bênçãos são minhas, eu as tenho, ou nessa manhã, eu estendo o braço da fé, para pegar, para tocar, para me apropriar dessas bênçãos, no nome de Jesus, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que as circunstâncias estejam falando diferente, eu declaro que eu vou receber, eu tenho, são minhas, eu estou orando por isso, eu estou jejuando por isso, mas o que toca a Deus de fato é a minha fé, e eu tenho fé que o Senhor já me ouviu, porque Ele é bom, a palavra do Senhor diz que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, e eu declaro agora, que ao orar pelos meus alvos pessoais, eu estou tocando nele, a doença está saindo, a doença está sendo expulsa, toda enfermidade segue-se agora em nome de Jesus, todo mal caia por terra agora em nome de Jesus, eu declaro portas abertas, eu declaro crescimento, eu declaro prosperidade, eu declaro bênção, provisão do céu, eu abençoo em nome de Jesus, eu declaro que quem está orando por carro vai ganhar um carro novo, carro 0 quilômetro, quem está orando por casa vai comprar a casa em nome de Jesus, quem está orando por saúde é curado em nome de Jesus, quem está orando por casamento vai ter casamento abençoado, vida abençoada, toda água parada é transformada em vinho novo do Espírito. Eu declaro casamentos abençoados, eu declaro casamentos cheios da graça, da vida, da unção, do poder de Deus. Eu declaro a bênção do Senhor nos relacionamentos, eu declaro a bênção do Senhor nessa manhã no nome de Jesus. Pega a sua ficha para o alto em fé e diga, nessa manhã eu não faço caso. Bem alto, fala, nessa manhã eu não faço caso das palavras que são contrárias aos meus alvos, aos meus pedidos. Eu declaro que ainda que as circunstâncias digam o contrário, o meu Deus é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância. Por isso,
nessa manhã, eu me aproprio pela fé dessas bênçãos, desses pedidos. Eu os recebo, eu os tenho, são meus, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua ficha de oração de concordância. Vamos correr, porque nós queremos ainda ceiar, né? Queremos ceiar nessa manhã, porque nós falamos do sangue, né? O sangue, há poder no sangue de Jesus. Então nós vamos ceiar nessa manhã, né? Nos lembrando do sacrifício do sangue de Jesus. Amém? Pega a sua ficha, começa a orar. Pai, nós oramos nessa manhã. Oh, sabemos que a tua palavra, Senhor, diz que é a vontade do Senhor que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso nós oramos pela salvação dessas pessoas. Eu tenho escrito esses nomes aqui, Senhor, porque eu creio que eles nesses dias estão sendo tocados. Eu creio que o Senhor está trabalhando no meio das circunstâncias na vida dessas pessoas. E eu oro agora quebrando todas as forças do diabo que tem prendido a vida dessas pessoas. Eu declaro: caia por terra toda algema, toda prisão, toda cadeia, toda cegueira, toda obra do diabo que tem prendido, todo espírito de religiosidade. Solta agora, em nome de Jesus. Eu declaro que essas pessoas vão ter um encontro com o Senhor. Eu declaro nessa manhã, que o Espírito Santo já está trabalhando na vida delas, já as está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu declaro nessa manhã que o Espírito Santo ministra ao coração delas necessidade de Deus, necessidade de Deus. Nesses dias elas vão pensar em Deus, elas vão querer Deus, elas vão desejar o Senhor. As circunstâncias que cercam essas pessoas vão levar elas a terem necessidade de Deus. Eu oro nessa manhã, declarando no nome de Jesus que elas vão ter oportunidade de serem evangelizadas. Em nome de Jesus, pessoas vão se achegar a elas para falar do Evangelho da Graça, para falar do amor de Deus na vida delas, em nome de Jesus. E eu oro nessa manhã, visualizando elas no nosso meio, participando do jejum, participando da célula, participando dos cultos, participando da vida da igreja. É assim que é, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim comigo nessa manhã. Eu declaro que cada uma dessas pessoas pelas quais eu estou orando, jejuando, serão tocadas. Esses são dias de salvação. E eu declaro que essas pessoas terão a experiência do novo nascimento. Vão ter um encontro genuíno com o Senhor. Serão tocados, marcados, transformados pela vida de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Já distribuiu o pão e o suco e o vinho? Aleluia. Nós falamos nessa manhã, nós falamos do sangue de Jesus, né? O corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Então nós vamos ceiar nessa manhã. Amém? Pega o seu pão, pega o seu pão. Está terminando de distribuir? Todos pegaram o pão? Tem alguém que não pegou o pão? Lá atrás, distribui lá atrás para mim, Stephanie, por favor, depois. Vamos pegar, todos pegarem. Josué, vira a câmera aí, filma aí, para o povo ver. O povo ver tanto de gente que está ceando, aleluia, que vai cear hoje, nesse jejum. Glória a Deus. Aleluia. Pega o seu pão, erga ele para cima e diga assim comigo: eu creio. E esse pão é o corpo de Jesus, que foi ferido, moído, dilacerado naquela cruz. Ao comer desse pão, nessa manhã, eu estou declarando que eu sou um com os meus irmãos, que eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte da família de Deus. Ao comer desse pão, eu declaro que eu tenho saúde no meu corpo, porque no corpo de Cristo não há enfermidades. E ao comer desse pão, eu rejeito toda doença, toda enfermidade, todo mal no meu corpo, em nome de Jesus. Ergue o seu cálice. Falei, esse cálice é o sangue de Jesus que foi derramado ali no Calvário. Ao beber desse cálice, eu estou bebendo do cálice da nova e eterna
aliança. Aliança que foi feita com o sangue de Jesus. Por isso, ao tomar desse cálice, eu estou declarando no mundo espiritual que o sangue de Jesus me aproxima do meu Deus, me faz apto para receber das mãos dele todas as bênçãos que eu tenho buscado nesse jejum. Ao beber desse cálice, eu estou declarando que eu sou abençoado. Sobre mim não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Ao beber desse cálice, eu piso nessa manhã na cabeça do acusador e eu declaro que o meu Deus é comigo. Ele ouve a minha oração e Ele tem prazer em me abençoar. Amém. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Ao fazermos isso, estamos encerrados nessa manhã. Se Deus é por nós, Deus abençoe você, um dia abençoado em nome de Jesus.